Pô, Diego, então por que tu não leva pneu e então tu ganha na próxima etapa? Porque talvez não seja esse muito o meu propósito aqui no Mega Drift, é isso que eu quero deixar claro pra vocês. Nada mais do que o esperado, porque a gente já esperava isso dele, como é o mega campeão que ele é. Se ele não tivesse dado conta, aí o pau ia quebrar. Aí a porrada ia comer. Para mais um vídeo aqui no canal, na verdade, retomando os vídeos, as atividades do canal. Galera, estamos indo agora para Brasília e eu quero que vocês acompanhem esse vídeo por completo comigo, porque eu vou gravar tudo desde a gente no caminho do aeroporto. Agora estamos a bordo do 350Z da escolinha, tá eu e o Paritão aqui. Vamos para Brasília, vamos chegar lá, vamos ver qual vai ser o carro que eu vou andar. Eu vou mostrar para vocês em detalhes o carro que é, como vai ser, ajustar banco, ver se a gente vai tirar adesivo que está no carro, se a gente vai permanecer com os adesivos que estão no carro. Não sei se eu vou chegar lá e vou alugar carro, não vi nada, cara. Sempre faz as viagens em cima da hora e sem programar muitas coisas. Então, chegando lá, vou decidir se eu pego um Uber ou se eu vou na locadora alugar um carro. Em hotel a gente tem. Mas eu vou resolver tudo isso, o vídeo tá começando agora. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para vocês não perderem esse retorno no nosso canal do YouTube. Vou gravar bastante coisa para vocês. Nesse final de semana por completo agora, hoje é quarta-feira, o campeonato vai acontecer só sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo, no caso, são os dias oficiais, né? São duas etapas. Etapa dupla do campeonato do Mega Drift. E é isso. Bora que bora. Acompanha um boardzinho aí dentro do setinho da escola. Dá um zoom no velocímetro aqui, velho. Até breve, amassadinho. E aí, meu povo, chegamos em Brasília. Já pousamos, hein? Chegamos na casa do... Cheio de polícia na rua. Foi o Wilder que ele chegou aqui, aí já tá tocando um monte de cabecinha assim, aí ficou olhando assim, pô, abre que é príncipe. Eu falei, negócio, agora tu vai lá. Eu não vou sair não. E aí, minha filha? Tudo bem? Só alegria. Chegamos, hein? Chegamos pra dar trabalho. Já nem chegamos pra dar trabalho, Parazinho. Brabo. E aí, gatão? Tudo bem? Que você tá? Galera, é o seguinte, estamos com um problema na câmera aqui, eu não estou me entendendo muito bem com ela, mas faz parte do jogo. Espero que vocês estejam assistindo a gente sem ser em TechPix, tá Mas é ligado? o Palito ou é você que não tá entendendo da câmera? É o Palito, tem que botar a culpa em alguém. É, Palito. Mais uma vez o Palito fazendo besteira. Galera, é o seguinte, estamos aqui na oficina do Elinho, o Elinho já fez uma introdução, vocês viram o momento que a gente chegou aqui. E chegou a hora de revelar o carro para vocês. Não é o Z, mas a queridinha está aqui. Um carro mais do que testado, mais do que aprovado, a Jay. Pra quem não conhece a Jay, esse foi o primeiro? Primeiro carro. O primeiro carro de drift do Elinho, que foi o primeiro e, bem dizer, o que você mais investiu tempo. Cara, e se você puxar no histórico, foi a primeira BMW do Brasil a fazer ser drift. montada e participar de um brasileiro. Mas eu já tinha uma montada, não sei o quê. Mas tudo perdido, né? Não, e outra, quebrava, né? A nossa andava e competia e fazia o circuito nacional. Era um carro completo, era um carro de competição.
Mas enfim, vocês viram aí, pra quem não tá me acompanhando no Instagram, segue lá no Instagram, pra quem não é no Close Friends também, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, pra poder acompanhar, porque eu comprei uma E36 há 3 meses atrás e divulguei o carro só agora. Mas eu só divulguei o carro agora lá no meu Instagram, porque eu não tive tempo, sabe? Eu comprei o carro e foi as condições, tipo, irmão, ó, vou comprar teu carro agora, mas já tô te adiantando. Ele vai ficar guardado, porque eu não vou ter tempo pra mexer e tudo mais. Tanto é que isso foi uma das condições não, né? Mas foi uma das, como posso dizer, tranquilidades de pagamento, porque eu dei uma parceladinha no pagamento. Então, tipo, até para deixar o antigo proprietário, que é o Edu, bem tranquilo, eu falei para ele, ó, tô comprando o carro, mas vai ficar guardado. Mas enfim, a BM nossa não ficou pronta. Eu daria para eu trazer ela para cá sim, mas ela ia vir meio que... Em fase de teste Exato, e entendeu? com muita coisinha para fazer aqui de Eu repente. não fiz o mapa do carro ainda, eu nunca passei os bicos na máquina, eu não revisei parte de combustível. Então, assim, o Elinho já tinha comentado desse carro, que o Chico, que hoje em dia está mais usando o carro do que qualquer outra pessoa, não ia usar também. Então, o carro estava disponível se eu precisasse. E acabou que aqui estamos. Vamos andar com a Jay, que é um carro mais que preparado, que já se tornou campeão, já se provou ser um carro muito bom e competitivo muitas vezes. Então, com certeza é um carro a nível para a gente poder brigar de igual para igual aqui no Mega Drift. Explica pra gente o que tem. Esse carro é uma mecânica 325 turbo, né? É, 325, é a mesma mecânica do Gabriel, então. É. Uhum. E aí, é aquela receita básica, né? Você pega as bielas mais grossas, né? Para poder aguentar a parte de baixo. Então, miolo original. Entendi. E cabeçote forjado. Então ele é um miolo pistão em biela original, porém a melhor biela, o melhor pistão das BMs. A receita que a gente tem para todos os carros aqui 6 cilindros é kit férrea no cabeçote, então ela tem mola, prato, trava. Isso é bom, né? Falam É que bom cabeçote de BMW é meio melindroso. flutua, né? Flutua. Então assim, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de giro. Não é um carro confiável para você ficar segurando no corte de giro igual um 350Z. Mas é um carro que aguenta o tranco, sabe? Bom, vamos lá. Esse carro, eu sei que ele tem um kit ângulo que não é um kit ângulo tradicional, né? É um kit ângulo receita da casa. Não, na verdade é uma cópia, né? É uma cópia que a gente fez da gringa e hoje a gente tem fabricação própria aqui no Brasil. É byparazinho que a gente fala, né? Uhum. Mas é uma cópia exatamente da gringa. A gente usa o Uniball da gringa. A gente usa o Uniball Para aguentar. Para aguentar, tá? Então, as peças a gente... produz aqui em Brasília, mas o fino que é para ele poder ter a dirigibilidade e voltar é baseado em cima de um kit de fora e as peças a gente consegue trazer de fora. Uma outra coisa legal nesse carro também, fora essa parte do kit ângulo, sem a gente cortar, é que esse carro ele já é todo de fibra. É isso que eu ia falar agora. Ele parte de body kit. A única coisa que ele é de lata é o teto. O resto é tudo fibra no carro. Porta, paralama traseiro, paralama dianteiro, capô. Os para-choques, eles são de fibra ou plástico? Plástico. Beleza, aqui é bom o traseiro é plástico e o dianteiro é fibra, que é a frente inteira. Entendi. Aquela que eu te mostrei no molde lá atrás, que a gente fabrica aqui. Se vocês olharem a frente desse carro, ela já tem esse fender aqui, o alargador, e o para-choque dianteiro já é embutido com a grade da BMW e com o farol, né? Ela sai inteira. É tudo uma peça só. Então, se precisar fazer qualquer tipo de... vai 5 minutos e tal, ela fica sai... só o farolzinho aqui. Fica só o farol e ela sai essa parte inteira de uma vez só. O carro hoje tem 550 cavalos, 550, entre 540 e 550 cavalos. 550 cavalos é cavalo, hein? É cavalo, você vai surpreender, cara. Pra dizer, igual você disse, né, que pistão em biela ainda é... Então, é uma receita que aguenta muita cavalaria, sabe? Então... freio dianteiro dela é de estocar. Um baita freião mesmo. Freio. Mas isso sempre foi, né? Você sempre teve esses Sempre freios tive, grandes, né? porque quando a gente tinha aquelas etapas de alta, de curvas de alta, que chegava, Brasília. que freava e tinha que voltar, no final do evento eu estava sem freio. Eu passei várias vezes de bater no fundo e não ter freio. Ou a roda travar, ou roda pisar travar, fofo. então esse carro não tem esse problema. Então, freio de mão independente, tal, aquela receita que a gente sabe que funciona, sem inventar moda. Sim. E coisa boa, né? A gente tem uns segredinhos no carro de barras. Pega aqui, Biel. Os coilover dela já são amortecedor na mola, não é aquela tradicional da BM, mola separada, já é na... Isso é algo que lá na oficina gera... Discussão. Uhum. Porque o Lucas, que é o rapaz que estamos mexendo na BMW dele hoje, que corre no Ultimate,
Ele andou no meu 350 ano passado e ele tava finalizando o carro dele que ficou pronto agora. A E36 também com 2J. Ele pesquisa muito, né? Ele pesquisa muito, assiste muitos vídeos e tal, os vídeos do Adam, fórum e tudo. E tudo que ele viu aparenta que a mola separada do amortecedor é melhor. Deixa o carro mais mole. Então, Mas de vamos, fato, porque... Mas vamos lá. Só que há controvérsias, né? Não, então, eu acho que assim, a gente tem uma diferença muito grande, posso estar errado, mas é uma diferença muito grande de pistas. Então, você com um carro mole, numa pista de mais alta velocidade, ok. Agora, igual vai ter o circuito aqui em Brasília, ou o que tem no circuito nacional, que são circuitos travados, o carro um pouco mais rígido, com uma barra de torção mais rígida, ele te caminha mais para frente. Porque... Isso é foda, porque isso varia muito de carro para carro. De carro para carro, Você porque... pega os Mustang, O que acontece? Que caralho. Então, mas eles não andam em kartódromo. Não anda, só pista de alta. É só pista de alta. Então, vamos lá. Mas aqui é mola de 300 libras. Tipo, não é mola dura, sabe? É só pela questão da onde colocar ela e do jeito que trabalha. E a gente acaba tirando a barra traseira, da onde vai a mola, e bota uma barra... Até para ter mais recurso de alinhamento. De alinhamento e tal, até para poder ter esse recurso. Eu, na minha BM, eu tô com a barra original ainda, superior, mas eu já uso o coilover, já é mola no amortecedor. Então, eu poderia estar usando essa barra, que não veio no carro e eu ainda não cheguei nesse ponto de melhorias, vamos dizer assim. Mas isso é um assunto que gerou bastante dúvida. Esse carro também tem essa alavanca aqui. Gabriel, paga um pau pra essa alavanca, que é a alavanca da IRP. IRP. Eles têm até para 350Z, eu até cheguei a olhar uma vez. Você regula aqui a posição, tipo, de regulagem de marcha, né? Até para evitar encavalar a marcha. Ela não tem a quinta marcha, né? Você, não errar na hora de trocar, então você bate tudo para direita, tudo para frente, vai entrar a terceira, não tem chance de entrar a quinta. A regulagenzinha, ela é bem curtinha. Freio de mãozinha hidráulico também, padrão. Estão me falando que o freio de mão desse carro é bom pra caramba. É bom, é tudo da HQ, né? HQ parceira nossa aí e tal. HQ é sempre também. Duarte sempre fortalecendo. E como você é grande, você acha que é novato, aí dá pra fazer isso, entendeu? Obrigado. Eu não tinha o conhecimento dessa... É novato, galera. Essa funcionalidade aqui. Deixa eu botar aqui. Bota aí do lado. É a Jay, o carro que eu vou andar. E esse vídeo vai ser um vídeo bem grande, vai ser um vídeo bem completo de toda a etapa. É o meu que eu vou fazer um resumo, um crop de tudo que a gente conversou aqui hoje. Mas esse vai ser o carro que a gente vai competir no Mega Drift esse final de semana. Eu tenho certeza que a gente está bem calçado de carro. Como eu disse, acho que não tinha opção melhor. É um carro atualizado que está andando hoje nos campeonatos. Anda no Brasileiro esse carro. E tem muito histórico, né? Muita bagagem de conhecimento. A gente nem falou, o LSD dele é CAS. Eu tava falando com o Parazinho mais cedo, ele falou pra mim. Não é CAS, é CAS, é japonês, né? Japonês. Isso é massa, cara. Então, assim, embreagem multidisco. Embreagem multidisco, eixo forjado. Eixo forjado. Então, é um carro que ele tá em total conta. O que acontece? Como o Chico é um cara que começou a correr agora, a gente preparou um carro, atualizou ele para não depender nada do carro, depender da melhora dele. Do piloto. Porque senão daqui a pouco... Isso aqui é um Z no mundo da performance. Bem dizer. É um carro que tipo, não é para dar pau, não tem... É um tanque de guerra, vai ver. Um carro que não esquenta, Deus quiser não acontece nada. Mas é um carro que não esquenta, que não dá trabalho, a gente não precisa completar água, não precisa completar óleo, não precisa fazer nada. É só trocar pneu e pau. Então... Esse, meu povo. Vocês estão vendo o carro já preto, mas acompanhem as imagens assim que a gente chegou aqui, a gente tirando os adesivos do carro. Por isso que ela deu umas descascadas aqui. Amanhã vocês vão ver ela pronta, 100% pronta. Temos alguns ajustes, algumas melhorias que a gente vai fazer. Mexer na posição do banco, mexer na posição do volante, ajustar isso pra mim. E fazer um check-up geral, né? Lavar o carro e tal. Pra gente poder carregar ela. Carrega amanhã ou carrega quinta? Carrega sexta? Amanhã carrega... Não, sexta, né? Ele vai levar de guincho. Amanhã vamos trocar óleo, conferir as besteirinhas. Aí você vai ver o acerto, se você quiser mudar alguma coisa de suspensão. Amanhã é o dia, passar lá na balança, equalizar. Amanhã a gente volta para falar um pouquinho mais para vocês. Tem muito, o final de semana apenas começou. Bora que bora descansar agora que já são 11 da noite, o Aninho tem que dormir. Tá bem? Você viu o chassi dele aqui,
estar preparado, entendeu? Tava trocando ideia, perdendo conteúdo. Ele não gravou para vocês o trabalho do parazinho de setup de alinhamento, de equilíbrio do carro. Tá vendo? Culpa dele. Não trabalha, fica mas tá só. pronto. Lero. Não quis parceria não, Vai só, de lá. agora só filmando. Ah, e quando vai pra oficina dos outros, filma, tira foto. Deixa ele. Pede pra tirar foto gravando com o todo bagulho que eu mundo falei e que tal. não E era pra quando é com a gravar. gente aqui, porque eu sou de casa, aí não precisa filmar. E a gente, ó... Rapaz. Mas enfim, galera. Vai, então fala aí o que foi feito então pra rapaziada do mal. Aí, ó, É, aí, ó. A sexta-feira, e nem é sexta. O Thor! Que é o seguinte, o parazinho botou as balanças, colocou o carro pra pesar. Tinha que fazer um pequeno ajuste de equilíbrio pra ficar 0 a 0. Esse carro é um carro bem completo, de suspensão bem ajustado, é um carro 50-50, isso é ótimo. E é isso, conferiu o alinhamento, já me passou a referência que o carro está de alinhamento, que o carro sempre andou. A gente vai iniciar o dia nos primeiros treinos usando exatamente como ele deixou. E caso a gente sinta a necessidade de mexer em alguma coisa, a gente vem ajustando o carro. Mas basicamente isso, esse carro está pronto, agora é só questão de adesivo. Então, deixa eu pegar o microfone aqui. Aqui na porta, opa, peraí que eu fiz merda aqui. Aqui na porta, como a gente tirou o adesivo que tinha anteriormente, veio a tinta junto. Então a gente vai ou pintar rapidinho agora, ou a gente vai envelopar, porque material preto tem aqui e dá muita liga. Dá uma olhada aqui, ó. Esse carro tem os farolzinhos redondo, recortado ali. Eu particularmente não gosto muito da estética do redondo, porque esse carro ele tem linhas, como se fala? Horizontais, né? É um carro bem quadrado. E eu tô cobrindo ela igual a minha BM lá, todo fechadão, porque eu acho que vai ficar uma estética mais bonita, vamos ver. Mas dá pra ver que a diferença de material, ó, nem é perceptível, porque o tom do material preto brilhoso é o mesmo tom do preto do carro. Então, que a gente vai adesivar, vai entrar aqui também o meu nome, Diego Iga na porta, o adesivo do Mega Drift aqui e na testeira. Então, daqui a pouco ele tá com mais cara de carro de corrida, por enquanto tá mais cara de carro original. Tá com as rodinhas com pneus novos já, na medida que a gente vai andar, que é um pneu 255/40/18. O campeonato Mega Drift, ele é bem tolerável com tamanho de pneu, medida, se é semi-slick, se é radial. Mas esses pneus são os pneus que a gente conseguiu aqui em Brasília mesmo, já com elinho, pra gente poder usar. E o que a gente for usando, a gente só paga ele depois. Mas é um pneu com uma medida com certeza mais baixa do que os pilotos vão estar usando. Mas é o que a gente tem para hoje. Galera, já chegamos aqui no Mega Drift, o carro já está aqui agora com os adesivos no lugar. A gente colocou o mesmo adesivo que eu uso lá nos Estados Unidos na porta, a mesma fonte e tudo, as mesmas cores, que é o adesivo do meu nome. Infelizmente as minhas cores não batem muito com as cores do Mega Drift, então dá esse contraste aí de laranja e vermelho que eu não gosto, mas não tem muito o que fazer. E o carro agora está todo preto, com todas as partes que estavam brancas quando vocês viram, tampadas, né? Então agora a gente adesivou tudo que estava feio, bem dizer assim. E o carro tá todo pretão, parece até a minha BMW, mas não é a minha. Mas é isso, bora que bora, daqui a 5 minutinhos vai começar os treinos, vamos colocar o carro lá pro fundo. Eu não vou entrar na pista agora, eu vou deixar a galera andar. Pra mim a pista tá suja, a pista tem várias partes ainda que a galera tem que passar, tem que limpar e tudo mais. E eu vou ficar assistindo o pessoal andando, né, pra ver traçado, ver linha e tudo. Eu observei também que eles ainda não demarcaram a pista com os outside zone, inside clip. Então eu não sei até que ponto vai ser válido eu já entrar agora. Eu acredito que esse primeiro treino os juízes vão usar para poder olhar qual vai ser a linha dos pilotos. Então, pensando em salvar pneu e tempo, eu vou ficar de boa e daqui a pouquinho a gente entra na pista para andar. Mas é isso, carrinho agora todo adesivado e pronto para o combate. Bora guardar ele lá e esperar a nossa vez.
bora! E aí? Bora. Calma, tá na mesa. Hélio, rádio! Aê! Não, não, o duelinho. Tem a bolsinha aí, ó. Se quiser botar aí. E aí, meu povo, bora dar um rolezinho. Vou ver se eu consigo ligar a live aqui pra galera do Close. Ver se vai funcionar. E aí, meu mano Vitoca? E aí, paizão? Rapaz, a gente deu 2 voltas, total de 2 voltas, uma de lead, uma de chase. E a pista parou. Só porque eu desci do carro, a pista liberou de novo. Mas pode deixar o pessoal andar, ver se tem condições de iluminação pra gente continuar treinando. Enquanto isso, eu pedi pra subir um pouco de pressão no carro, achei o carro meio apagadão, eles vão dar um talentinho no bucho. E daqui a pouco a gente volta. Vou tentar fazer uma lead agora sozinho, mais agressivo, com mais velocidade, preenchendo mais no side zone, fazendo uma linha mais fluida. E depois vamos começar a praticar um pouquinho de chase, porque esse carro ele é bem diferente do que eu imaginava que ele fosse. Mas eu acho que é só questão de costume mesmo, nada vai mudar. Mas é isso, bora treinar e acompanha aí tantas imagens on-board.
quantas imagens externas certo, tá gravando. Não, quebrou a terceira, não é CD, é o câmbio. Quebrou a 3, as outras funcionam normal. Só batendo, né? 1h07 da manhã. O agregado também saiu do grupo. Saiu, né, vida? Galera, que loucura, mano. Calma, agora tem que falar Que rapidinho. loucura. Vocês viram aí, vou colocar, coloca o DJ. O Bidoca, coloca aí, por favor, a volta do momento da quebra.
gente tava debatendo bastante aqui, agora a gente já tá mais conformado. Mas é que, tipo, eu não saí 1, 2, rotação baixa, velocidade baixa, 3 e chutei a embreagem. Eu saí 1, 2, tirei o carro de lado, botei a 3 e aí tudo isso aconteceu, tá ligado? Então, tipo, o jeito que eu fiz não foi um jeito cavalo, não foi um jeito que era pra quebrar. Se eu tivesse dentro do cara, fazendo drift, freio de mão, motor do zero, freio de mão, motor do zero, teria sido muito mais agressivo do que de fato eu fiz no lançamento. Mas agora a gente já não tá mais debatendo sobre isso, né, Eli? Quebrou meu carro, foi um cavalo, quebrou meu carro, meteu o pé na embreagem, quebrou meu carro, quebrou meu carro. A culpa não é do carro. Vai, nessa treta aí. Cavalo. Se tivesse guardado, Opa. se o carro tivesse guardado, Mentira. isso não teria acontecido, é verdade. É isso aí, que bom que a gente tá usando, né? Hoje. Fala aí, Parazinho. Tamo usando, né? Aí, Parazinho. Pode Escutou, né? Hoje. Tamo usando, né, Parazinho? Mas, cara, mas foi o Pará falou. Hora ia acontecer, né? Seja comigo, seja com o Hélio, seja com o Chico, seja com o Pará manobrando. Podia ser que o Palitão. Manobrando não ia acontecer, não. Mas, até que Tá na aconteceu, gaiola de dentro. não adianta chorar. Tá. Hum? Agora é arrumar. Lá dentro. Que amanhã tem mais. Pô, tem premiação, campeonato? Tem uma caixa de... É isso, rapaziada. Traz o prejuízo, né? A tristeza não abala a galera aqui não, família. Você tá doido? Vou até comer um doce, sair da minha dieta. Aí, ó. Pressão. Tem essa não aqui, mano. Alô, Lucas, tá vendo? Não é só você que dá trabalho, hein, meu patrãozinho. Aí, ó. O outro ali também tá gostando de dar o A trabalho. influência vem por completo. Tanto na hora de comprar BMW quanto Na hora de quebrar. Aí, tá vendo? Eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele aqui, ó, viu? Tem uma coisa mais sem sentido que ele quebrar o carro dando Z. Dá pra tirar um aqui? É o parafuso? O que tu veio fazer aqui? Raça! Tem que trazer o impressionante. Que aí ele não atrapalha. Eu não vou te defender. Botar um jeito assim. Aqui tá. Aqui também. Vai descansar. É, velho, nós somos 20 para as 3, velho. Vai ficar aqui, vai, velho. Tá sujando a mão, né? Vai, velho. Vai embora. É que eu queria sujar a mão, só que, pô, o elevador tá baixo. Você queria. Deu pra perceber, né? Deu pra perceber. O elevador tá baixo, eu não consegui entrar de baixo. Tô querendo. Mas vocês conseguem levantar um pouco o carro pra eu poder entrar de baixo? Eu que queria. Ó a roupa de mecânico dele. Olha, tá. Tô all black, porra. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Basta Aí, tá quando vivo pra morrer. Quando eu trago meu sobrinho pra cá, aí o bagulho explode. Aí pois é. Basta- São 20 para as 3 da manhã. Vai dormir, meu filho. Amanhã tá tudo pronto. Mas eu queria sujar a mão, esses homens não deixam. Deixa, pega. Pô, eles devem ter que levantar o carro. Não, vai ter que levantar o carro. Eu até pego, mas tu vai levantar o carro. Você que se liga com a gente ao vivo aqui do Parque da Cidade em Brasília para a primeira etapa do Mega Drift Brasil temporada 2025. Céu nublado, mas a chuva deu uma trégua, ela não veio e a gente vai conseguir ter um espetáculo muito bonito aqui no parque. Go all out, gonna keep me
E hoje ter você aqui no Distrito Federal, representando tudo isso aí, é um nome muito pesado que engrandece também o evento e o nível do evento. Diego, Iga, obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui no Mega Drift Brasil aí, e a galera é sua. Fala pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui. A última vez que eu vim em Brasília foi em 2012, 14, algo do tipo, muitos anos atrás. E Brasília sempre me recebeu muito bem e está sendo um prazer estar aqui acelerando com todos esses novos pilotos que estão acelerando firme por aqui. Geração nova chegando com tudo aí, boa sorte aí. Final de semana promete, hein? Vambora aqui, vambora aqui. Bora, G. Se bater, né, não?
Diego Igor disse que vai levar a champanhe de brinde. Vai comemorar em casa. Eu dropei uma roda para fora porque o Lucas estava na porta. Então, pensando em não fazer ele encostar, eu deixei uma roda dropar. Não, beleza. É isso que eu quero saber. Vocês descontaram muito ou pouco ponto disso? Bastante. Tá bom. Não, porque eu fiz um lead bom pra caralho. Deixa eu explicar pra você. Você já sabe, mas eu vou explicar. Não se importe com isso. Não, eu Faça sei. a sua. Se ele der um toque ali, você desestabilizar alguma coisa, é igual com o DKG. DKG tirou um ponto de ponto. tirou. DKG, ele tá na frente, né? DKG ele pegou, bateu roda com roda dianteira ali comigo. O carro deu uma freada, mas segue o jogo. E aí na hora que o Luquinhas estava vendo, eu vi que ele estava dentro. Se eu fechasse mais, ele poderia encostar. Galera, fim da primeira etapa aqui no Mega Drift. Ficamos em terceiro colocado. Infelizmente a gente foi eliminado pelo Lucas Medeiros. Eu tive algumas dificuldades. Na primeiro touch and go, outside zone, side clip. Segundo, outside zone, que é lá onde a gente tem que frear novamente. Ali eu acabei tendo uma proximidade mais agressiva em cima do Lucas. E eu acabei angulando demais para não encostar ou não frear muito o carro. E isso fez com que ele tivesse uma vantagem superior, né, em avançar para o próximo inside clip com mais agilidade e dando uma distância do meu carro. Então, infelizmente, foi um erro nosso. Acabamos vacilando nessa parte. Mas agora já também estamos mexendo em algumas coisas na suspensão. A princípio eu sempre andei nos treinos e nas batalhas com um setup que o carro já tinha, com um setup que o Elinho e a equipe dele já tinham deixado pronto. Agora eu comecei a pedir para mudar algumas coisas que eu quero testar, para a gente tentar ter um carro ainda mais rápido. Eu ainda sinto um pouco falta de gripe nesse carro, vocês viram aí eu questionando sobre isso. Obviamente tem linha para melhorar. Essa foi minha 12ª ou 14ª volta do carro aqui nessa pista e na vida, por sinal. Então, assim, não vou falar para vocês que eu sou a pessoa mais feliz do mundo agora, porque eu não fiquei primeiro colocado, mas eu estou bem satisfeito da gente já ter chegado aqui e já tá no pódio, então isso já tá massa. Mas é isso, bora preparar o carro para a segunda etapa, a gente tentar fazer diferente e buscar o primeiro colocado. Atenção, pilotos, 5 minutos.
Bom, galera, acabamos de fazer a classificação. Até o momento foi tudo bem, ficamos em terceiro colocado. A minha ideia era ficar em primeiro colocado, com toda certeza. Toda vez eu busco o primeiro colocado, independente de estar nas melhores situações ou nas piores situações. Tá sendo um grande desafio competir aqui no Mega Drift. Estou andando num carro na qual eu nunca tive o contato antes, o carro do Hélio Fausto. O carro já foi campeão anos e anos atrás. E os pilotos que estão competindo aqui em Brasília, a grande maioria são pilotos que competem hoje no Campeonato Brasileiro. E então são pilotos já afiados, são pilotos que estão sempre andando, sempre treinando. E está sendo um grande desafio para mim enfrentar todo esse novo cenário, né? Eu saí da Fórmula Drift, onde eu usava pneu 295, carro de 1000 cavalos, as respostas eram outras, o tempo de reação do carro era totalmente diferente. Para entrar agora no chassi da E36, numa pista bem mais apertada comparado com o que eu estava andando. Tá sendo massa, tá sendo bem legal, só que bem desafiador ao mesmo tempo. Como eu disse, eu saí do box hoje em busca do primeiro lugar no Qualify, mas as coisas nem sempre acontecem como a gente planeja. Fizemos boas voltas, mas ainda não o suficiente para poder chegar lá. E é isso, agora bora esperar as batalhas acontecerem, daqui a pouco eu entro no nosso chaveamento. Eu tô pronto, o carro tá pronto e vamos ver o que vai dar. Vou dar o meu melhor com toda certeza e tá sendo uma mega experiência tudo isso. Cara, outra coisa também, muita gente já me perguntou, pô, como que tá o peso, como que tá o psicológico, né? Depois de ter ido correr fora, ficar 2 anos afastado das pistas do Brasil, e retornar agora mais ativo aqui nas competições. Pra mim é um peso grande, porque, como eu disse, muitos pilotos evoluíram, muitos pilotos andam demais. A gente está em terceiro colocado, isso quer dizer que o nível subiu pra caramba. E, poxa, como eu posso dizer pra vocês isso? É um peso que eu carrego, é um desafio lidar com tudo isso, mas eu tô levando hoje o Mega Drift como um campeonato sério, obviamente, mas com um propósito maior interno de treino, sabe? Eu não tô com o meu carro oficial, vocês podem ver, eu não trouxe os melhores pneus, não trouxe a minha equipe que eu costumo usar, então aluguei o carro do Elinho, vim com a equipe dele e tudo mais, e a gente está fazendo o que pode e o que não pode para poder extrair o melhor resultado, se adequando com a nova carroceria. E, obviamente, essa é a primeira etapa, se na próxima etapa eu voltar com esse carro, talvez tudo isso seja diferente, talvez eu já esteja mais com o seat time do carro, sabe, já esteja mais confiante, mas a princípio é isso, eu carrego esse peso, mas isso daí não vai abalar nada não. E para todo mundo que me segue aqui no canal, quero deixar claro que a partir de agora a gente está voltando com os conteúdos mais presentes. Toda vez que eu posto vídeo depois de um tempo a galera fala, esqueceu a senha do canal. É que não é bem assim, sabe? Eu não vou gravar, depois, tipo assim, eu tava num andar de qualidade de conteúdo, de não só qualidade de imagem eu me refiro, eu digo mais em tipo situações. Pô, tô competindo aqui, Fórmula Drift, mecânica, viagem, não sei o quê. Quando eu voltei pro Brasil eu voltei muito mais trabalhando fisicamente na minha escola, na oficina, do que propriamente nas redes sociais. Então, a partir de agora, a gente vai se dedicar mais, vocês podem esperar que vai ter mais vídeo com mais constância. E a minha intenção para competir esse ano é andar em todas as etapas do Mega Drift, vou fazer com que isso se torne possível. E também estou vendo de andar num outro campeonato, mas aí esse outro campeonato vai depender de patrocínios entrando, tá bom? Então, fiquem ligados, vou tentar andar em 2 campeonatos esse ano, mas a prioridade, a princípio, é o Mega Drift. Seu cara é... Ué, não é verdade? Eu menti? Sincero, você é demais, hein? Já te perdeu, viu?
muito feliz, obrigado. Beijo, irmão. E é difícil amassar, viu? Não é muito. Arrumar um jeito de falar com o juiz aí, não dá pra enxergar os outros sites, tá muito ruim a visibilidade. O piloto tem 2 títulos de campeonato nacional. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na segunda etapa do evento do Mega Drift aqui em Brasília. É a minha primeira vez aqui em Brasília. Estou sendo spotter do Diego hoje nesse campeonato. É uma tarefa muito difícil, o Diego é muito técnico, quer saber muitas informações técnicas, colocações, tempo dos pilotos, como eles estão andando, deixa de andar, qual zona eles estão pontuando mais. Então é um trabalho muito importante que eu tento fazer com eficiência para ele, mas é o alto nível, né? Tá acostumado com pessoas de extrema qualidade, né? Lá fora. E a gente voltando agora para essa realidade, né? Que a gente estava quase um ano sem andar, é bem difícil. Mas eu estou mega feliz com o nosso trabalho, conseguimos chegar em terceiro na primeira etapa, estamos já entrando para o top 8 agora na segunda etapa. E falar que o Diego está super bem com o carro, vestindo, fazendo tudo que ele consegue de melhor. Tenho a agradecer a todos, muito feliz de estar aqui, muito obrigado a todos pelo convite, Diego por estar participando da equipe dele. E é isso, rapaziada, tamo junto aí, bom evento para todos, é nóis.
Bom, galera, chegamos no final da etapa. Aconteceu 2 etapas no Mega Drift esse final de semana. Sábado, uma etapa por completo, domingo, outra etapa por completo. Primeira etapa ficamos em 3º colocado, segunda etapa ficamos em 4º colocado. E assim, estou mega satisfeito com a equipe, com o carro, com o pessoal que todo trabalhou em prol para fazer tudo acontecer. Obviamente o carro não é meu, vocês sabem disso. Foi meu primeiro contato com a BMW do Elinho. Para mim, andar de chassi BMW não é algo comum na minha vida, por mais que eu tenha comprado uma agora, eu comprei, porém eu ainda não usei. Só que assim, eu estou satisfeito comigo mesmo, satisfeito com todo o time e toda a performance que a gente conseguiu dentro da pista, porque a gente está usando o pneu remote, a gente está andando no modo low budget, porque a minha intenção é salvar dinheiro para andar no exterior. Então assim, para andar com o Luquinhas, para andar com o Sartor, a galera, eles querem ganhar, eles estão disputando o campeonato aqui no Brasil há tempos e tempos, então assim, vai chegar um Diego, vai chegar um Sartor, vai chegar um Luquinhas, aí a gente vai estar todo mundo querendo ganhar do outro, isso sempre vai acontecer. Só que aí, pô Diego, então por que tu não leva pneu, então tu ganha na próxima etapa? Porque talvez não seja esse muito o meu propósito aqui no Mega Drift, é isso que eu quero deixar claro para vocês. A minha intenção de vir andar aqui no Mega Drift é sim fazer algumas ativações no Brasil, é sim treinar, só que sem gastar, entendeu? Gastando o menos possível. E a partir do momento que você entra para as cabeças, você vai gastar. Eu poderia estar com o meu 350Z aqui, eu poderia estar com toda a minha equipe, todo o meu time, montar um motorhome, fazer o negócio todo acontecer. Só que quanto isso vai custar? Entendeu? Meu propósito é competir na Fórmula Drift no próximo ano. Eu deixei de competir na Fórmula Drift esse ano por falta de verba. Então eu fiquei todo esse período offline, vocês aí sem vídeo no canal, sabe, acompanhando conteúdo antigo só. Peço até desculpas por isso, mas para ter conteúdo tem que ter dinheiro, entendeu? Para você ver uma parada da hora tem que ter dinheiro. Eu não vou, depois de fazer uma Fórmula Drift, entregar um conteúdo mais ou menos para vocês. Tipo, eu não vou. Eu quero entregar sempre o melhor. Então, estar aqui no Mega Drift hoje é justamente por isso. Para a gente poder andar, para a gente poder treinar, para a gente poder se divertir e trazer todo esse bastidor para você na melhor qualidade possível, como a gente tem feito nos últimos anos. E é mais isso que eu queria, antes de finalizar o vídeo, deixar muito pontuado para vocês, porque hoje, como vocês podem ver, o meu carro não tem patrocínio nenhum a não ser meu nome, porque eu sou meu próprio patrocinador no momento. Então, se amanhã chegar uma empresa, o cenário mudar, pode ser que sim, tudo que eu falei no começo, de estar com o meu 350Z, de estar com os pneuzão, de estar com a equipe toda, aconteça. Mas o cenário atual, tomei a decisão de última hora andar aqui no Mega Drift, não mandei nenhuma proposta para ninguém, não mandei nenhum e-mail para nenhuma empresa para tentar alguma coisa. Só falei, mano, quanto custa? Custa tanto? Então tá bom, eu vou estar aí. E vim, na cara e na coragem, para poder andar e fazer o show acontecer. Então, de novo, muito obrigado a todo mundo que está aqui. E eu estou mega satisfeito com tudo que aconteceu, porque andar num carro que eu nunca andei, conseguir ficar em terceiro no primeiro dia, conseguir ficar em quarto no segundo dia, para mim foi ótimo. Quero ganhar? Eu sempre vou querer ganhar, mas eu preciso priorizar as coisas do meu futuro. Então o meu futuro é voltar para a Fórmula Drift. Não adianta nada eu gastar tudo para ganhar aqui e voltar para lá e faltar o dinheiro. Pensar, porra, faltou $10 mil, mas eu torrei $10 mil lá. Então, que fique claro. A minha intenção de andar aqui é fazer o negócio acontecer no modo low budget. Se eu conseguir fazer acontecer, conseguir trazer resultado, conseguir ganhar, porra, tá ótimo. A gente vai trabalhar nisso, trabalhar na dificuldade. Não vou apelar para pneu, não vou apelar para carro, não vou apelar para time, se eu estiver me autopatrocinando. Agora, de novo, caso um patrocínio entre, o cenário total, tudo que eu falei aqui muda e a gente vem para andar tudão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa o seu like, manda para seus amigos todos e até a próxima. Espero que todo mundo aí tenha acompanhado bem de pertinho como que foi e como que é um dia de competição aqui no Brasil. Valeu, galera, até a próxima. That's my boy, right? You like it, my friend? Yeah, man. Oh, yeah, good. Thank you. Getting better. Thank you so much.